E aí, gente, beleza? No vídeo de hoje vai ser um vídeo especial que eu vou começar a gravar aqui, que vai ser, não top 10, vão ser 10 recomendações de algumas editoras. E eu vou chamar alguns amigos meus, porque ninguém vai aguentar ver minha cara em todo vídeo do canal, só eu, né? Então, primeiro convidado aqui, meu amigo Pedro. Se apresenta aí, Pedro. E aí, gente, tudo certo? Eu sou o Pedro, do canal Estante Narrada. E eu faço basicamente a mesma coisa que o Matheus. Eu só falo de gibi, faço resenha, vídeo de leituras do mês também. Assim, eu já gostava da página do Instagram do Matheus quando ela nem chamava Todd Resenha, né? Então, tô muito feliz de estar aqui, de participar aqui do vídeo. Então é isso, gente. Meu canal nem é uma cópia barata do canal dele, né? Nem foi completamente baseado, inclusive os quadros. Mas beleza. Então, vamos lá, Pedro. Tu quer começar ou eu começo? Posso começar. Eu vou... Apesar de não ser top 10, eu vou deixar um específico que eu acho o melhor de todos por último, tá? Beleza. Mas eu vou começar por um que eu acho que pouca gente fala até desse quadrinho, que é O Rumor da Geada, que é um quadrinho da editora Figura. Ele é do Lorenzo Mattotti, que é um cara italiano, e é um quadrinho muito diferente. Você já leu esse quadrinho? Cara, nunca li, eu não conheci. Óbvio, eu já conheci de capa, né? Mas eu não. Nem de nome eu lembrava dele. É um quadrinho. Assim, sinceramente, eu acho realmente um dos melhores quadrinhos da editora Figura. Eu fiquei muito surpreso quando eu li. E foi a primeira coisa que eu li do Lorenzo Mattotti, né? Porque ele é um cara famoso até, já tinha saído coisa dele aqui pela Conrad muitos anos atrás. Só que O Rumor da Geada, ele é uma coisa... Assim, é até meio difícil de explicar, porque ele junta muito... obviamente, quadrinho tem essa coisa de imagem e desenho, só que no caso do Rumor da Geada, tipo, ele tá contando uma história ali, que é de um cara que ele tá indo atrás da mulher que ele ama, só que enquanto os textos falam uma coisa, os desenhos mostram uma coisa completamente diferente. Porque, por exemplo, tem uma parte que ele tá num ônibus e ele passa do lado, assim, de uma parte de mata e essa mata tá pegando fogo. Mas é um incêndio, assim, não chega nem a ser um incêndio, mas tá pegando fogo ali no mato, só que os desenhos, a representação que ele passa é tipo um monstro de fogo no meio da floresta, assim, sabe? Enquanto que nos textos ele fala, não, passei ali na floresta e tava com um princípio de fogo, não sei o que lá. Então tem muito essa coisa dessa mescla muito diferente que o Lorenzo Mattotti faz. Ou às vezes ele fala que ele tá se sentindo preso no atual estado da vida dele. Aí o desenho mostra ele pequenininho dentro de uma gaiola, por exemplo, umas coisas assim. Eu acho bem legal esse quadrinho, eu acho pouco comentado mesmo. Acho que de todos os quadrinhos da Figura foi um dos que eu menos ouvi falar. Eu nunca ouvi ninguém falar dele, na real. Então, eu acho um quadrinho muito bom. Na época que eu li, eu ainda não fazia lista de melhores do ano, nem nada assim. Acho que eu li em 2022 ou 2023. Mas com certeza entraria na lista de melhores do ano. Eu realmente gosto muito. Sim, e muita coisa da Figura é pouco falado, né? Porque... Muita coisa. Porque eu fui aqui, né? Eu peguei os 5. Tem uns que eu já li tem tempo, né? Então eu falei, vou ver uma resenha no YouTube pra eu lembrar nome de personagem, essas coisas. Aí, tipo, vou dar spoiler já do que eu vou falar, né? Mortadela e Salaminho. Cara, tinha, tipo, 3 vídeos de Mortadela e Salaminho. É muito pouco, porque tem editora que você pesquisa. Sei lá, não precisa nem ser Pipoca Nanquim, que é gigante, né? Mas, tipo, é editora normal que você pesquisa, uma Conrad, vai ter 20 vídeos do mesmo quadrinho. E da Figura tinha uns que era bem difícil de achar. Vou resenhar tudo agora. Então, O Rumor da Geada mesmo, eu tô falando aqui de cabeça de uma coisa que eu li uns 3 anos atrás, mais ou menos. Então, se eu estiver falando alguma besteira até, peço perdão, mas, assim, do que eu lembro era... Assim, o que me marcou realmente foi essa coisa do texto com as imagens, mas é um quadrinho bem bom mesmo. Pô, você acha que é um quadrinho pra todo mundo? Tipo assim, ou que vai ter muita gente que não vai curtir? Eu acho que não... Porque ele tem uma pegada meio de livro ilustrado. Então, eu tô vendo isso aqui. Só que não na questão de, tipo, o roteiro é ruim e o desenho é bonito, que a gente usou às vezes. Sim. Mas na questão de que, tipo, praticamente toda a página são 2 quadros grandes por página com o texto escrito em cima. Às vezes nem tem balão. Então, eu acho que algumas pessoas vão estranhar, mas assim... Como quadrinho ou livro ilustrado, como quer que a pessoa encare o quadrinho, eu acho que é uma história bem boa. Eu tô olhando aqui a composição de página, né? A história eu não sei, né? Obviamente. Lembra muito Era Uma Vez no Contestado, do André Kahneman. Que é da Figura também, só que esse eu acho mais complicado. Esse eu não gosto. Que não está sendo recomendado hoje. Não tá. Eu não li, mas o Pedro não vai recomendar. Não, esse gibi não deu. Assim, ele é muito bonito.
Os desenhos são lindos, mas ele tem uma pegada de poema que não me agrada. Ele é mais poético, né? É o quadrinho que não é pra todo mundo, né? Acontece. Nem, de forma nenhuma. Vou começar por Mortadela e Salaminho. Minha primeira recomendação. Os do Pedro, ele não trouxe, então eu vou colocar as imagens aí, porque o menino vive em casas separadas com a coleção dele, né? Tá divorciado. Mas os meus, o dele eu vou pôr imagem e o meu eu vou mostrando aqui. Mortadela e Salaminho, pra quem olha, né? Eu coloco imagem talvez daqui, porque não sei se a câmera vai pegar bem. Mas pra quem olha a primeira mão assim, Mortadela e Salaminho, vai achar a arte muito parecida com esses grandes clássicos franco-belga, tipo, principalmente Asterix, né? Que parece bastante. Mas também Lucky Luke, Tintin, Spirou, Massoplam e tal. E na pegada de história também é muito parecido. Porque é um quadrinho de comédia, é um quadrinho para todas as idades, mas é um quadrinho 100%, aqui é 100% na comédia, porque Tintin ele tem uma historinha por trás e tal, mas aqui é bem na comédia mesmo, e ele é muito engraçado. O Mortadela e o Salaminho, eles são dois trapalhões, né? Então, é uma dupla de agentes secretos, só que é um mais burro que o outro, e eu vou mostrar aqui rapidinho, deixa eu ler. Eles são agentes da Técnicos de Investigação Aeroterráquea. E o QG deles já começa aqui. O primeiro quadro da HQ é eles indo pro QG deles. E o QG deles é essa casinha abandonada aqui. Ridícula. E na hora que eles entram, é meio que secreto, né? E aí você pensa, pô, vai ter algo gigante lá dentro, né? Aí na hora que eles entram, eles já caem no buraco porque o elevador não tá funcionando. Então eles já caem no buraco. E lá dentro, basicamente, é só uma salinha velha, que é onde o chefe deles fica, que é aqui. Então, o chefe deles vai passar uma missão pros dois, que é a respeito do sulfato atômico, né? Que é um cientista que inventou esse sulfato atômico, que é um spray que quando você bate ele em algum ser vivo, né? Ele cresce demais. Então, se você bater ele num insetinho, ele vai ficar do tamanho de uma pessoa. E agora eu esqueci o nome. A República Tirania, que é aí uma grande ditadura e rival do país deles, ela roubou esse spray e eles estão querendo recuperar, vão encarregar o Mortadela e o Salaminho de recuperar o spray pra, né, o país rival não poder usar isso pra guerra, né? Só porque os dois são os trapalhões, então são dois trapalhões idiotas tentando entrar numa ditadura, uma grande ditadura fechada, pra roubar esse spray. E é muito engraçado, toda hora eles ficam fazendo piadinha. Se eu não me engano, é o Mortadela que faz isso que eu vou falar agora. Que qualquer ocasião ele se fantasia. Ele tem uma fantasia pra tudo. Então aqui, por exemplo, ele fala, ainda bem que carrega o meu disfarce de troglodita. E aí na hora que ele vira pra ele tá com essa roupinha aqui, tipo... Putz, eu não lembro aquele desenho. O Capitão Caverna, ele tá com a roupinha tipo do Capitão Caverna. E aí ele fala, o cara explica pra eles que tem o spray de inseto. Aí ele fala, putz, vou virar petisco pra grilo. E ele já tá com essa fantasia aqui de tipo um pãozinho. Então é muito engraçado. E é muito legal esse quadrinho, é muito divertido. E eu não falei, né? Aí vacilei. Ele é um quadrinho espanhol. Ele tem todo esse ar de franco-belga, mas ele é espanhol. É do Francisco Ibanez. Ibanez. E esse primeiro volume da figura, que aí muita gente deu uma reclamadinha, é que ele é muito fininho, dá pra ver aqui. Acho que ele tem 56 páginas contando os extras, então o quadrinho tem 48 mesmo. Mas é um quadrinho que vale a pena, ele é baratinho e a figura já tá lançando, por agora vai lançar, né? O segundo volume, né? Que não são histórias contínuas, mas é só mais um volume de Mortadela e Salaminho, agora com 2 histórias. Eu achei incrível. Eu achei incrível porque eu não sabia de nada desse quadrinho. Nada. Pô, é muito engraçado, cara. Eu comprei ele agora na USP. Assim, por ser da figura, eu tento comprar tudo da figura, mas também porque você falava muito desse quadrinho. Mas agora que eu percebi que você falava que era muito bom, só que você nunca falou exatamente o que era, né? Sim, verdade. Eu resenhei ele no Instagram, mas tem tempo também. E, tipo, uma resenha escrita não é tão marcante como uma resenha falada, né? E uma coisa que é engraçada, por exemplo, eles estão toda hora fantasiando e tentando entrar, e aí eles conseguem o spray. Eu não lembro se eles têm uma lata do spray, e eles levam, ou se eles roubam uma lá durante a missão. Só porque aí eles começam a usar isso pras coisas. Então, tipo, eles estão encurralados. Eles vão e transformam um besouro no mostrão e sai correndo. É muito divertido. E, tipo, ele tem aquele ar de Mr. Bean também, né?
que é o detetive burrão. Então é muito legal. E que dá certo, né, obviamente. Se não desse certo, eles eram mortos nesse primeiro volume, né? Eu nem sabia que eles eram detetives, eu não sabia nada. Cara, realmente. Então, é o que a gente falou, né? Que as coisas da figura são pouco faladas. A gente não viu falando muito desse quadrinho. Foi bem pouco falado. Dos canais que eu acompanho, acho que eu não vi ninguém. Cara, que eu lembro... Putz, pior que eu não lembro. Eu acho que o Central HQs falou, mas ele sempre tem aqueles quadros dele que ele fala de tudo, né? Ele pega e resenha um monte de coisa. Deve ter sido aí que eu acho que eu já vi. Mas eu não lembro algum canal falando assim. Posso estar vacilando, né? Eu fiquei feliz que agora eu me interessei mais. Porque eu apoiei o volume 2 sem ter o volume 1, né? Agora eu tenho o volume 1. Pô, e é ótimo pra fazer vídeo também, porque pouca gente fez, né? Vai lançar o 2 por agora, acho que eu vou até esperar pra ler os dois juntos e já fazer um vídeo só. A figura às vezes dá uma atrasada aí, né? A única reclamação que eu tenho perante a figura, que não é muito grande, mas é uma crítica, que é que às vezes atrasa aí legal, né? Mas tirando isso, só elogio. Realmente, porque de resto não tem... O preço deles também eu acho bem justo. Nossa, o preço eu acho muito justo, porque, por exemplo... A gente pega... Vou sair aqui, se não cair nada nas minhas costas. A gente tem aqui Ombre, né? Que é um tijolo. Ele é praticamente o tamanho do Blueberry, né? Eu acho que ele tem mais páginas e é um pouquinho menor, né? Eu acho que é basicamente isso. Acho que tem mais. Acho que ele tem mais páginas e é um pouquinho menor. E o preço de capa dele é 230. Se for ver que é uma editora bem menor do que a Pipoca aqui, né? Então... E é o mesmo preço. E esse mesmo eu peguei na Feira da Unesp esse ano. Pô, metade do preço. Vale muito a pena. Pô. Quanto que é metade do preço, Pedro? Eu não vou entrar nisso. O que importa é que eu paguei metade do preço. Que é muito em conta. Por exemplo, o Norman, que eles lançaram agora, esse me surpreendeu, porque um quadrinho hoje no Brasil, capa dura, mais de 300 páginas, custar R$150 no preço de capa, é muito barato. Porque se você pega ele com 20%, tá R$120. Então, esse eu me arrependi de não ter apoiado. Eu perdi o apoio. Eu não esqueci, passou. Eu vou pegar quando tiver uma promoçãozinha dos 40 e tal, porque eu tava sem dinheiro no mês. Agora... Eu não lembro, na verdade, se eu tava sem dinheiro ou se eu esqueci. Mas comigo, as coisas do Catarse acontece muito de eu querer e eu esqueço de apoiar. Bem simplesmente. Possível que você esqueceu te conhecendo. Não vamos entrar nessa. Vamos preservar a minha imagem. Então bora lá, qual que é o seu próximo? Vamos ver aqui. Teve um que você roubou da minha lista primária, né? Tá. Então eu ia indicar outro, mas eu vou falar dele, então. Que é o Kraken, né? Esse mesmo. Kraken do Antônio Segura com o Jordi Benet. É escrito pelo Antônio Segura e desenhado pelo Jordi Benet, né? E é incrível. Assim, pra mim é top 3 da figura fácil. Maravilhoso mesmo. E esse foi um quadrinho que, por, sei lá, muitos anos eu tinha interesse nele de ver em vídeo, porque eu acho que esse foi um da figura que furou a bolha, assim. Eu vi bastante vídeo do Kraken. Verdade. E eu lembro, acho que provavelmente algum vídeo do ministro, provavelmente. Dele falar desse gibi, eu ficar com isso por anos e anos na cabeça até finalmente ler ele, mas é muito bom. Apesar de que ele tem uma coisa que eu costumo não gostar tanto, mas nele eu gostei, que é essa coisa de ter muita história curtinha, né? Tem umas histórias ali de 10 páginas, que algumas não tem são relação maiores. Depois, né? Isso é uma coisa que normalmente eu não gosto, mas no caso do Kraken eu acho que funciona muito bem. E acho que funciona ainda mais pra ter algumas histórias que se destacam, assim, porque eu consigo lembrar claramente de uma que me marcou bastante, né? Mas, basicamente, o Kraken vai contar a história, então, do monstro, realmente, o Kraken, monstro mitológico, que vive nos esgotos da cidade que se passa o quadrinho, que eu não lembro agora a cidade, acho que é Metropol. Não lembro. Eu acho que é esse o nome, tá? É Metropol? Eu Metropol? acho que é. Eu falei de cabeça aqui. Mas, enfim, o personagem principal do quadrinho, ele trabalha meio que como um policial que atua nos esgotos, né? Ele cuida da segurança ali dos esgotos e tem toda uma equipe construída para isso. Porque além do Kraken, que é um monstro perigoso ali na cidade, também acontecem muitos crimes nos esgotos, né? Tem bastante criminosos que fogem pelos esgotos. E é interessante que ele vai construindo a ideia do Kraken muito aos poucos, né? Demora pra ele aparecer propriamente dito. Eu acho isso muito legal, que você vai pensando, meu Deus, será que ele existe, né? Porque eles falam, tem gente que não acredita lá também que ele existe. E eu acho isso muito legal. A arte dele também é linda. Eu gosto muito do Jordi Benet.
apesar de eu achar que o Antônio Segura funciona mais com o José Ortiz, com o cara do Ombre, o Jordi Benet ainda é maravilhoso. E a história que me marcou bastante foi a história das prostitutas, você lembra? Fala um pouco. Só assim eu não lembro. Que a trama dessa história, se não me engano, é uma história que nem aparece o Kraken propriamente dito, mas vai falar ali de umas prostitutas que engravidavam, só que ninguém ficava sabendo. Ah, dos bebês, né? Aí Sim. Elas abortavam e jogavam os fetos nos esgotos. Sim. É muito pesada essa história. E foi a que mais me marcou, assim. E é interessante, né? A história que mais fica na cabeça é a história que não tem o Kraken. É verdade. As que eu mais gostei não tinha o Kraken. Sim. Ele fica meio em segundo plano até. É muito louco isso. Mas é um gibi sensacional, assim. E a gente vai vendo como isso afeta a cabeça deles, né? Dos policiais lá. Que tem muitos que vão ficando completamente loucos. Inclusive o protagonista. Sim. Ele termina bem mais doidinho do que ele começou. Então, isso é legal também. Do que a gente falou de que as histórias não vão tendo ligação numas nas outras, só que isso da loucura do personagem vai... O personagem evolui, ele vai ficando cada vez com mais ódio do crime, do Kraken. Sim. Ele vai ficando mais violento também, no final ele mata as pessoas todas de direito, né? Mas é muito bom esse gibi, muito bom mesmo. É sensacional, ele tá com certeza nos meus top do ano aí. Eu já fiz a listinha, pré-lista, né? Eu tenho que analisar. Na pré-lista, ele tá em 7º, mas vamos ver aí. Possivelmente ele suba. Eu jurava que você tinha lido esse quadrinho em outros anos já, não Cara, sabia eu li esse ano. Esse ano foi um ano que eu tirei pra conhecer um pouco mais o catálogo da figura. Embora eu queira ler mais, tipo, Little Nemo, que eu não li porque... Aí é complicado. É uma parede. Até aqui, ó. É, aí, o tamanho da criança. É porque aí ele parece que é pequeno, né? Porque tem aquela outra aberração ali do lado. Mas... Inclusive, aqui tem um que pode ser um dos melhores da figura também, que é o Ernie Pike, que eu não li. Também não li, que o meu tá aqui. Mas verdade. É porque eu consegui... Você conseguiu esse ano também, né? Sim. Foi recente, que ele tava esgotadão. Eu comprei tem uns 4 meses só. Eu também, por aí. Então... Esse aí... a figura, eles têm uma média muito boa também, né? De quadrinho. Por isso que não é um top também. Fazer top fica sem graça, né? Parece que você tá desmerecendo alguém. E um top figura é engraçada, né? Que eles já lançam o top. Porque tem o maior de todos, né? O top deles é o top. Inclusive, o que eu tô vendo aí na sua estante, se fosse fazer um top da figura, na minha teria o Perramus. O Só que eu não vou indicar o Perramus aqui, porque eu acho um gibi muito complicado de se indicar aqui sem ter ele fresco na memória, mas é um dos melhores da figura também. Esse eu tenho grande expectativa, aí vai ficar no off, né, esse aí. Porque o Gui resenhou ele uma vez lá no Batatinha. É verdade. Eu acho que a primeira live do Batatinha, o Gui resenhou esse quadrinho. Aí ele resenhou, eu falei, então eu vou comprar. E na promoção seguinte eu comprei, porque é barato, né? Aí eu paguei alguma mixaria aí nesse quadrinho. Esse foi o primeiro quadrinho que eu apoiei no Catarse. Eu tenho isso na memória. Cara, inclusive eu pesquisei aqui e é incrível como você acertou o nome da cidade, tá? Só queria apontar. É Metropol, pô. Tipo assim, tu não lembra de nada, mas tu lembrou o nome da cidade do Kraken. Não, isso era importante no vídeo. Você falou que eu sou esquecido. Mas eu lembrei disso porque fala isso no texto de introdução. Porque eles falam que existia uma revista na Espanha chamada Metropol Comics, alguma coisa assim. Tá. Que era vários gibis que se passavam nesse universo, assim, né? Sim. Daí eu falei porque eu lembrava o nome da revista. Mas acabou que... eu não lembraria nem a revista, eu não leria... Eu não li o extra, é óbvio que eu não li o extra. Eu sei, eu imagino. Então, vamos lá. O próximo... Pô, vou pegar esse aqui, vai. Tá, o meu próximo, que vai combinar aí com o do Pedro, Noir, que esse aqui, né, não tem o mesmo roteirista do Kraken, mas tem o mesmo desenhista. E a minha recomendação maior é por causa do desenho. Você já leu Noir? Já. Gostou? Gostei, mas teve história que eu gostei bastante, teve história que eu não gostei. Então é isso, ó, pro pessoal saber. Ele tem 23 histórias curtas e, tipo, ele fala que é mais de noir, mas algumas são mais de suspense, algumas são mais de crime e tal, mas sempre fica mais ou menos nessa pegada. Igual o Pedro falou, né? Tem algumas histórias que são boas, tem algumas histórias que são bem legais mesmo, tipo, principalmente o começo eu tava gostando bastante. Aí tem umas que dá uma variada e tal, mas eu ainda acho que é um quadrinho que vale a pena, porque... Eu acho que ele é barato. Vou olhar aqui. Se não me engano, é. Deve ser bem barato. É que eu tô com o site dele. Ele custa 95 preço de capa. Então sai o quê? 47 no preço cheio. Então é um quadrinho barato mesmo. E, pô, bonitão da figura e tal. E ele tem essas histórias
Pô, são 23 histórias em 180 páginas. Então tem história que ele tem coisa de 4, 5 páginas. Tanto que hoje, pré-vídeo, né? Eu peguei ali, tipo, umas 3 histórias. Então... Vixe, tem gente pelada no vídeo. Aí é foda. Tem muita... Então tem algumas histórias que são bem legais. Por exemplo, essa primeira aqui, se eu não me engano... essa aqui que eu tô mostrando. É um rapaz que ele não tem as pernas. Então ele se move no carrinho, assim... E aí e ele é apaixonado numa moça linda. E ele é meio, tipo, um morador de rua. Eu acho que ele é meio subjugado na sociedade. Porque ele não tem as pernas. E aí a moça é apaixonada nele. E aí eles estão lá no romance. E aí eles, tipo, ela vai pra casa dela, sei lá. E aí, tipo, a gente acompanha os dois separados. E aí ela, tipo, o que eu posso fazer pra ficar com o meu amor? E ele pensa na mesma coisa. Aí mostra ele, tipo, ele fez algum implante. Eu não lembro o que ele fez, mas ele conseguiu pernas. E aí ele chega andando todo bonitão, tipo, finalmente vou encontrar meu amor. Aí corta pra ela arrancou as pernas e ela tá vindo no carrinho, tipo, finalmente eu vou ficar com meu amor. Então, tipo, eles inverteram, né, a situação. Então, o gibi chama Noir, só que essa história eu achei engraçada. Então, tem algumas... A maioria das histórias, na real, são trágicas, né? Elas têm esse elemento trágico que pode ser engraçado ou pode dar dó, né? Então, essa é tão bizarra que eu achei que ficou engraçado. Cara, essa é muito engraçada. Eu tava rindo de nervoso no final. Tipo, dá dó, né? E uma coisa que é engraçada nesse aqui, eu não sei se você vai lembrar, que tem alguns personagens masculinos das histórias que são iguais o protagonista do Kraken. Putz, não vou lembrar disso. Inclusive, esse cara da perna, ele é o personagem, o protagonista do Kraken. Agora, qual a chance de eu achar ele de novo aqui? Impossível, né? Vou folhear rapidão, vamos ver. Mas tem alguns desenhistas que fazem isso, né? Tem alguns desenhistas que não sabem desenhar outra pessoa. Aí fica bem comum. Jiu-Jitsu mesmo. É assim? Nunca li Jiu-Jitsu. Nossa, toda menina que ele desenha é a Tommy. É aquele do Charles Burns, do Black Hole. Sim, ele também. Que no próprio gibi tem 8 personagens iguais. Ele também. Ó, esse personagem aqui é de outra história, ó. Acho que vai dar pra ver. Esse aqui, que ele é a cara do personagem. É igual. E, tipo, tem outras histórias aqui nesse gibi que tem é outro personagem, mas ele tem a mesma cara. E personagens femininas também. Mas, assim, a arte dele é sempre maravilhosa, né? Ele só repete a cara, mas dá pra entender que não é literalmente o mesmo personagem. Sim. Pô, mas esse quadrinho é muito bom. É muito legal. Por muito tempo eu achava que esse quadrinho era uma outra coisa. Porque eu vi essa capa, eu não sei porque eu pensava que esse menino tava segurando uma capa meio que de super-herói. Eu achava que ele ia tentar virar um herói. Cara, eu acho que eu tinha essa mesma impressão. Agora que você falou. Por muito tempo eu fiquei pensando nisso. Aí quando eu li a história da capa, eu fiquei chocado. Eu falei, meu Deus, não é isso. Cara, tem nada a ver. Eu achava que era isso. Na hora que você começou a falar, pensei, ó o Pedro viajando, né? Mas na hora que você... Aí na hora que eu olhei pra capa, eu abri ela aqui, cara, eu pensava isso. Porque quando lançou, eu não acompanhava, eu não comprava muito gibi, mas eu via muito vídeo sobre. Porque eu não tinha dinheiro, então eu ficava só no vídeo. E eu acho que eu lembro dele, possivelmente no 2 quadrinhos, que era onde a figura anunciava. E eu lembro de associar com coisa de herói. Esse pano que ele tá segurando parece muito uma capa. Eu fiquei com isso na cabeça um tempo. E tem a cor forte vermelha, assim, que... então. Parece mesmo. Essa história da capa, se eu me lembro bem, ela é bem trágica também. Não é porque essa da capa não é uma criança, não é? É um anão? É um anão? Eu tô louco. Putz, é difícil. Tem uma história que tem um anão. Eu não lembro se é essa. Mas tem uma história Mas tem umas que são pesadas. Eu não sei se você lembra, tem uma que é um rapaz que ele é meio doidinho. E aí ele mora sozinho. E aí, tipo, vê umas crianças assim. E a gente acompanha como se o cara fosse meio doido. Só que as crianças meio que matam outra pessoa só pra jogar a culpa no doidinho e ele ser preso. É muito pesada a situação dele, porque ele já tá todo ferrado lá. Porque a maioria das histórias se passam, tipo, 1970, 40, alguma coisa assim, né? Mas a maioria das histórias passam antigamente, né? E, tipo, um cara que é meio doidinho em 1900 e bolinha, ele era rechaçado da sociedade, né? Sim, e aí as crianças lá ainda destroem a vida dele. Umas criancinhas meio psicopata. Eu lembro dessa. Essa é meio pesada. O gibi é muito legal. Ele faz muito isso de
subverter a expectativa. Né? Você espera que vai ser uma... É igual a história da perna, né? Que, tipo, você acha que vai dar certo e do nada... Essa é impressionante, pô. Essa é impressionante. É a melhor, velho. Agora, qual que tu vai falar? Vamos lá. Tá. Eu vou falar de um Sérgio Top pra não ficar 2 tops seguidos depois. Beleza. Mas eu vou falar sobre a coleção Top, mas não é sobre a coleção como um todo. É especificamente o volume 5, que é o Tempos de Guerra. Pra mim é o meu favorito. Melhor. Se bem que agora saiu o da Bonelli, né? Que é bem bom também. Muito mas bom. Eu peguei esse volume 5 por ter roteiro e arte do Top. E pra mim, assim, na junção de roteiro e arte, ele é o melhor que existe. Como desenhista também, é o meu desenhista preferido de longe, assim. Eu sou maluco pelo Top, eu compro qualquer coisa dele que saia. E é legal que essa coleção, ela é temática, né? O primeiro volume, se não me engano, é América do Sul, aí tem um volume de fábulas, tem Oceania, América do Norte, enfim, tem vários. E esse volume 5 é o Tempos de Guerra. E é legal que vai ter... Tipo, quando a gente pensa em gibi de guerra, geralmente a gente pensa na Segunda Guerra Mundial, né? Normalmente. Mas nesse vai ter, por exemplo, guerras indígenas, vai ter guerra do Vietnã, vai ter Segunda Guerra também, mas tem vários tipos de guerra acontecendo dentro desse gibi, né? E também, como todo volume da coleção Top, são várias histórias, não tem uma história grande acontecendo. Mas elas são interligadas também, né? Ou são? Não. Entendi. E, assim, sempre tem uma história maior, às vezes tem história de mais de 100 páginas, mas tem algumas também de 20 ali, mas é sempre maravilhoso, assim. E eu sei de algumas pessoas que não gostam tanto do roteiro do Top, porque nunca é uma coisa muito direta. Ele sempre dá uma viajada, ele dá uma filosofada ali no negócio, ele coloca muito elemento místico, até dentro dessas histórias de guerra, ele coloca alguns elementos místicos também. E eu sei que bastante gente não gosta desse tipo de escrita dele, mas eu acho muito legal. Tem algumas histórias dele que são histórias pra sentir, né? Não é pra você entender. Algumas. Mas o Tempos de Guerra é o volume que eu mais gosto, assim, da coleção do Top. E eu acho que é o que tem o melhor desenho também. Porque o desenho dele é sempre muito impressionante, né? Eu acho sempre muito constante, né? A qualidade também. Só que aqui ele faz umas coisas que eu acho muito impressionante, porque às vezes ele brinca muito com a narrativa de, sei lá, tem 3 quadros na parte de baixo da página, só que ele coloca uma imagem de fundo que ele passa todos esses quadros juntos e ainda forma um desenho maior atrás. É uma coisa de louco, assim. Ele deve ter tido muita pesquisa na questão das armas, porque ele desenha umas armas, assim, perfeitas. É impressionante, parece uma foto. Parece que o cara fez tracing em cima do gibi. Mas, assim, mesmo que a pessoa não goste do roteiro do Top, pra mim o que vale é o desenho dele. Se fosse o gibi inteiro sem balão nenhum, eu compraria. Eu compraria, facilmente. Porque é muito lindo mesmo. Eu não lembro das histórias pra falar delas. Mas, pra mim, o Sérgio Top nem precisa. Pra mim, ele é um gênio, assim, que todo mundo deveria conhecer alguma coisa dele. E as histórias, eu só li um quadrinho dele, né? Você acha que sempre tem os roteiros dele, né? Ele segue um padrão, assim, no estilo de roteiro? A maioria das histórias, sim. Você leu qual dele? Eu li o Colecionador. Sei. Segue mais ou menos essa pegada. Porque, tipo, eu acho legal. Não é o autor pra mim, eu acho que vale a pena, sim, tipo, todo mundo conhecer, porque o cara é gigantesco, né? Não é o autor pra mim, mas eu acho legal. Ele me passa um ar, tipo, eu não sei explicar. Parece quando você vê um filme que você sai, tipo, meio impactado, assim, você, tipo... Cara, eu não sei explicar o que eu vi, eu gostei, mas eu não quero ver outro filme assim agora. Tipo isso. Tem isso também. Mesmo eu gostando muito do Top, eu não consigo fazer uma maratona de gibi dele. Tipo, até esses da Figura. Eu pego uma história pra ler, leio outra coisa. Eu li o Colecionador, eu tenho esse outro aqui, né? Atrás. Eu vou ler, óbvio, gostei, espero gostar desse. Mas assim, talvez eu leia daqui uns 3 meses, que dá uns 6, 7 meses que eu li o Colecionador. Mas eu não leio. 6, 7 meses é complicado. Eu achei que o tempo ali era, sei lá, 2 semanas. Pô, nem o que eu amo eu leio em 2 semanas, imagina o que eu não amo, pô. Se Hellboy que eu amo, eu tô lendo um a cada 2 meses, imagina os que eu não amo. Aí complica. Mas eu acho que você vai gostar do Top, assim. Eu acho que, num geral, você vai gostar de tudo dele. Eu achava que
o coleção top ele roteirizava todos, menos o da Bonelli. Tem algum outro que ele não roteiriza? Da coleção top, não, tem um que saiu numa revista da Itália, eu nem lembro qual que é o volume. Se bobear, o Tempos de Guerra até. Mas é um outro cara que escreve. Só que pelo menos o desenho se mantém muito bem. E quando não é ele que escreve, você percebe, porque é uma coisa muito mais direta, uma coisa muito mais fácil. Ele tem um estilo muito próprio de escrita. Tem. É muito próprio. Mas, num geral, assim, é quase tudo dele. Quase tudo dele. Eu vou até, só pra... Aí é no off mesmo. Tem um filme que eu falei do filme, que eu não sei se você já viu, que, tipo, me passou a mesma sensação. Parecia... Eu tava olhando o colecionador, tava revivendo o filme, que eu vou tentar achar. É um do Johnny Depp, que é meio faroeste. Não sei se você já viu. Faroeste? Que ele faz um índio maluco. Ah, é o... Cavaleiro Solitário? Esse. Você já viu esse filme? Já. Eu não sei se tem a ver ou qualquer coisa a ver, mas ele me passou um ar daquele jeito, porque é uma aventura, um faroeste, mas é meio maluco, e tem umas coisas meio sem pé nem cabeça acontecendo. Mas esse filme eu ainda acho de boa, porque esse filme é da Disney. Eu não lembro. Eu tinha 14 anos quando eu vi também, né? Então tudo era mais mágico. Quando você falou do Johnny Depp, eu achei que você ia falar o Medo e Delírio em Las Vegas. Que é... Esse filme é muito louco. Porque esse filme é baseado num livro escrito por um jornalista. Só que esse jornalista, ele criou um estilo próprio, que é o estilo gonzo. Que basicamente o que esse jornalista fazia era se entupir de droga e escrever o livro. Aí... Eu conheço um jornalista que faz isso. Juro por Deus. Então, aí, o filme é muito maluco, porque o filme começa a aparecer umas coisas na tela que se você não sabe se tá acontecendo de verdade ali na cena ou se é a imaginação do cara. Então, durante o filme inteiro, você fica nessa coisa de não entender o que tá acontecendo. É droga ou é real? Exato. É Sonhonauta, né? Tu descreveu o Sonhonauta. Também. Pô, o Sonhonauta, aliás, eu não acho um gibi pra todo mundo, não. Será? Eu acho, pô. Eu acho que é mais fácil que o Top. Mas eu ainda não acho que é... eu não acho que é, tipo assim, mais pra todo mundo que é um Júlia. Porque Júlia, tipo assim, eu imagino que minha avó gostaria de Júlia, né? Mas sim, eu acho que o Sonhonauta, eu acho que muita... Tipo, minha mãe gostou muito, mas ela não entendeu algumas partes. Aí depois a gente teve que debater, saca? Porque ela não entendeu que, tipo, na hora que ele mata o maluco lá, o amigo dele no final, ela não entendeu que ele tinha matado, ela achou que ele tava sonhando. Ah, tá. Que ele mata o amigo dele achando que é do mal, só que o amigo dele ele só não lembra. Minha mãe achou que ele era... O cara era um sonho e ele tava delirando, só que ele tava realmente matando o amigo dele. Então, essas coisas pegam muito também, né? Que você não sabe se tá acontecendo de verdade. Sim. Eu também não achei, mas no final eu entendi que era real, saca? Eu também. Aí se o Shun Izumi falar que não era, eu não sei, mas no que eu entendi... Pra mim era real. Pra mim também. Agora, vamos ver. Escolhe, qual que eu falo agora, vai. O Motini, porque eu não sei quase nada dos Motini. Eu fiz vídeo, hein? Não tá vendo os vídeos do pai. Não. Chateamento. Sacanagem. Você tem que pensar na minha memória fraca. Não, eu não julgo. Direto tu fala, eu lancei o vídeo tem um mês, eu fico tipo, lançou? Aí eu vou lá ver, tá assistindo, curtindo, hypado, e eu não lembro. Então, bora lá. Minha próxima, Mestre Motino, do Rodrigo Rosa. Ele é, né, o autor do quadrinho. E é uma homenagem ao Motini, que foi mestre e mentor do Rodrigo, quando o Rodrigo tava no início de carreira. E o Motini não foi só mentor dele, né? Não é um cara aleatório. Ele é um grande mestre mesmo. E, tipo, aqui a gente vai ter 3 partes no gibi. Eu não sei se vai dar pra ver. Acho que dá pra ver a cor, né? Das páginas. Então ele tem... Eu não sei o nome de papel, mas ele tem um papel no começo. Um papel que lembra papel jornal, de quadrinho mais antigo no meio. E o fim volta esse papel liso de novo, que começa na biografia, depois tem alguns quadrinhos do Motini e depois biografia de novo. E o Motini, assim, quando a gente vê as menções com quem ele trabalhou, quem tinha ele como referência, ou quem gostava muito dele do trabalho, a gente vê que o cara era gigantesco mesmo. Então, até aqui na 4ª capa, a gente tem algumas frases aqui, ó, de grandes mestres falando do Motini, só que enquanto a gente tá lendo, a gente tem todo o contexto de onde essas frases foram ditas, né? Não é só uma frase solta de um cara aleatório, uma entrevista aleatória. Então a gente tem um contexto, por que o cara gostava dele, qual a relação que eles tiveram.
E assim, é uma leitura demorada na parte da biografia. Naturalmente, a gente tá sabendo sobre toda a vida dele, não é só sobre a produção de quadrinhos, é sobre a vida inteira dele. E o texto foi todo escrito pelo Rodrigo, então tem também muita página assim que é só imagem, mas tem muita página assim que é basicamente inteira de texto corrido e uma ou outra imagem. E é muito legal, a gente vai acompanhar aí que toda a carreira e vida do Motini, não só nos quadrinhos. E assim, o cara foi gigante, ele não trabalhou a vida inteira nos quadrinhos, porque ele foi pra Argentina e aí depois ele voltou pro Brasil e ele ia pro exterior trabalhar com quadrinho, porque no Brasil, não precisa nem falar, né, como é que era nessa época. O Motini, ele nasceu em 1923, né, então quando ele era jovem ali no 40 e pouco, se hoje é impossível praticamente ser quadrinista no Brasil, imagina em 40, né. Então, ele ia pra fora só por questão familiar, pra ficar perto da família, ele ficou aqui. Então, ele não cresceu mais ainda na carreira internacional dele, por isso ele não ficou tão conhecido, porque ele não trabalhou tanto tempo com quadrinho assim. Então, quando ele voltou a trabalhar com quadrinho de novo, que ele já tava mais velho, ele pegou ânimo de novo, ele morreu. Então, não teve tempo dele ter esse grande reconhecimento no Brasil. Então, ele ficou bem conhecido na Argentina e pelo resto do mundo, porque muitos quadrinistas antigamente acompanhavam a Argentina, né? Tanto, tipo, o Guprá, Osterheld, os caras estavam tudo na Argentina produzindo, né? Então, ó, tem gente aqui, muita gente lançada pela figura, que durante o livro, quadrinho, né? Fala dele. Então, o Hugo Prá gostava do cara, Alberto Breccia gostava do cara, Carlos Nini, que a figura lança, Jordi Bernet e o R.M. Guerra, eu não sei quem é ele. Não sei se o R.M. Guerra, ele desenhou o Scalpo da Vertigo. É esse, então. E ele faz coisa também, né? E ele faz coisa pra Bonelli também, se não me engano. Eu acho que faz. Pelo nome do Scalpo, né? E aí, tipo, ele até fala, ó, por exemplo, aqui, né? Eu vou ler a frase, né? Todo o esqueleto do meu desenho veio do Motini. Depois vieram os outros artistas, mas a base é do Motini. Então o cara era referência mesmo. E não é só um livro, né? Tem, tipo, quem interessa, né? Tem muita gente que gosta. Eu gosto de conhecer esses grandes caras. Tanto que eu tenho, tipo, biografia do Hugo Prá também. Eu tenho alguns. O gibi mesmo é bem legal. Quem gosta dessa pegada de gibi antigo, ele, óbvio, ele é gibi da época, né? Ele não vai ser um gibi muito datado, mas ele é um gibi da época. E uma coisa legal é a arte, né? Porque aqui, ó, dá pra perceber que, tipo, as páginas têm 12, 15, 16 quadros. Algumas eu acho que chega a ter 20 quadros e é o normal. A gente não vai ter nenhuma página com 8, 9 quadros. É tudo muito quadro. Então, tipo, uma história de 18, 20 páginas, ela tem muito desenvolvimento. Porque além de ter bastante texto, ela tem muito quadro. Então, tipo, se fosse nos parâmetros de hoje, né? Cada história aí de 20 páginas hoje teria 80, 90 páginas. Então dá pra ter uma aventurinha completa. Se eu não me engano, são 4 histórias e as 4 são mais de faroeste, né? Cada uma com, acho que 15, 18 páginas. E facilmente tem uma história de uma HQ de 90 páginas de faroeste, sabe? O material é lindo, né? E assim, material produzido pelo Rodrigo sobre a vida e carreira do mestre dele, né? Não, eu acho muito foda esses resgates históricos que a figura faz, né? Porque se não fosse por ele, ninguém ia saber quem era o Motini. Cara, eu nunca tinha ouvido falar. Você já tinha ouvido falar? Tirando o quadrinista, assim, e alguém mais da antiga, o público mesmo nunca ia saber quem foi. Não. E o cara é importante, né? Sim. Só pelo que você falou aí. É só, tipo assim, dele ser conhecido por esses nomes já é algo grande. Sim. O Hugo Prá não fica lembrando do nome de alguém qualquer. E é referência, ele não era só lembrado, ele era um cara respeitado pelos colegas, se não admirado. Então, assim, sim, o cara tem que ser muito grande mesmo. Eu achei legal isso que tem, tipo, os textos falando, tipo, a biografia do cara, mas também tem os quadrinhos, né? Tem o quadrinho. Por exemplo, eu tenho aqui livro da biografia do Will Eisner, por exemplo. Mas não tem uma página de quadrinho dentro do livro. Sabe? Eles citam os quadrinhos, mas quem quiser conhecer que vá atrás dos outros. Enquanto aí já tem tudo, né? Mas eu tenho uma pergunta pra você. Vai. Você leu todos os textos? Li. Esse eu li. Li. Aí sim. Que eu sou. Sim. Deixar pro público aí, né? Que eu deixei de fora. Eu não costumo ler muito extra. Só leio extra se for bom.
Mas aqui é, tipo, a carreira do cara. Eu me interessei pela vida do Mottini, né? Tanto aqui, eu acho que 60% do material é texto, né? Então, se eu não lesse também, eu ia terminar com zero contexto das coisas, né? Então, de fato, li e gostei muito dos textos, porque são interessantes. Ele fala sobre a vida. E, por exemplo, os quadrinhos aqui não são roteirizados pelo Muttini. Os 4 são só desenhados. Mas ele explica também por que como foi difícil conseguir esses materiais, tanto os quadrinhos como informação sobre a vida dele. Porque também na época, pra trabalhar pro exterior, eles não eram nem creditados. Então teve muito quadrinho que o Mottini desenhou que você sabe por terceiros, ou porque o próprio Mottini registrou, ou porque tinha original, mas não porque a própria editora acreditou ele e ele foi conhecido por isso. E até fala que alguns artistas tinham o Mottini como referência e nem sabiam quem era Mottini. Porque nem era acreditado a ele, e se fosse acreditado nem era o nome dele, era aqueles nomes mudados, alguma coisa assim, sabe? Então é bem legal mesmo. E você que gosta aí desse tipo de coisa, já sei gostar desse quadrinho. E é legal que agora o cara tá tendo reconhecimento, né? Espero que sim, né? Eu espero que tenha vendido bem, né? Sim, por exemplo, esse é outro exemplo que a gente falou que eu não vi ninguém falar desse quadrinho. Cara, muito mas parece que os interessados estão gostando bastante desse quadrinho. Eu vi pouca gente falando, mas eu não vi nenhuma crítica negativa e eu acho difícil ter alguma crítica negativa. Porque o cara é gigante, isso não dá pra falar, né, contra isso. E o quadro... Ah, beleza, o texto do Rodrigo é bom. Não tem como, ele tá falando da vida do cara. É um bom texto, é um texto interessante. E os quadrinhos podem não amar, eu achei bem legal. O material como um todo pode não, bem possivelmente entra no melhores do ano nacionais, né? Mas, assim, a pessoa pode não adorar o quadrinho, tipo, meu Deus, explodiu minha cabeça. Até porque são faroestes antigos, né? Mas é que nem ler algum Bonelli mais antigo que você fala, pô, isso é muito legal, isso foi feito, tipo, em 1960, é muito bom. Não, mas aí eu acho que o quadrinho... meio que não importa se você vai gostar ou não, porque se você comprou por ter interesse na vida do cara. Sim. Conhecer um grande mestre. Então, se o quadrinho for bom ou ruim, acho que não vai mudar a qualidade do livro em si. Sim, e ele é o artista, né? Ele não é o roteirista. Então, se o roteiro for ruim, a arte é linda e ele tem o crédito dele. E assim, eu não sei... Acho que deu pra ver, porque... Imagina, eu fiquei pensando, né? Tipo, o processo pro cara desenhar isso no original, né? Tipo, desenhar na mão 20 quadrinhos assim, e possivelmente ele mesmo letreirava. Então, putz, devia dar um trabalho absurdo. E tem texto esse gibi, hein? Pelo amor de Deus. Tem texto no gibi e nos extras, né? Fiquei cansado só de olhar as páginas. Acho que eu fiquei uma semana só lendo isso. Pô, foi pouco até. Achei que seria mais. Mas na época eu tava lendo bem. Ah, tá. Ok. Era na época que eu tava lendo legal. Bora lá, qual é o teu próximo? Mais um. O gibi que eu vou indicar agora é o Trilogia Shakespeariana, do Gianni de Luca. Eu quero muito ler isso. Eu acho esse gibi fantástico. E eu fiquei feliz que na USP, eu tava conversando com o ministro, né? Ele falou que uma das coisas que ele queria comprar na USP era o Trilogia Shakespeariana. Então, assim, acho que vai ter mais gente aí falando sobre esse quadrinho, pelo menos. Pô, tomara. E é muito bom esse quadrinho. E esse também foi o tipo de gibi que eu comprei, não me importando se a história seria boa ou ruim, mas eu queria ler alguma coisa do Gianni de Luca. Porque ele é um cara muito importante e ele criou um efeito que hoje em dia é conhecido como o efeito de Luca, que para quem lê super-herói, por exemplo, o Bruno Redondo no Asa Noturna faz muito isso, que é basicamente colocar um personagem várias vezes na página, só que sem divisão de quadros, né? Daí dá um efeito de continuidade, assim. Só que é muito impressionante no Trilogia Shakespeariana que quase toda página é uma página de efeito de Luca. E é umas páginas, assim, quase todas é um quadro só, ou com poucos quadros, então é sempre um desenho muito bonito. E o que o Gianni de Luca faz nesse quadrinho é 3 histórias adaptando histórias do Shakespeare. Né? Tem Hamlet, Romeu e Julieta, e sinceramente eu não lembro a outra. Mas, enfim, não, isso pra mim não é o importante, mas assim, conhecer... Achei que é a Tempestade. A Tempestade. Acho que a Tempestade é a primeira, inclusive. Mas é muito bom.
E assim, todas são muito boas, você gostando de Shakespeare ou não, por causa do Gianni de Luca, né? Mas o ponto negativo que eu acho para quem for ler como esperando uma boa história é a coisa da linguagem muito rebuscada que o Shakespeare usava. E o Gianni de Luca mantém isso. Então os personagens falam vós, tu, e não sei o que lá, sabe? Então às vezes fica uma leitura um pouco difícil, assim. Mas, no geral, eu acho muito bom esse quadrinho. E eu gostei tanto dele que depois eu fui procurar realmente as peças do Shakespeare que o Gianni de Luca adaptou. Até agora eu só li o Hamlet, gostei bastante. Tenho que dizer que eu prefiro a versão em quadrinho, porque eu leio mais quadrinho. Esperado. Mas, eu acho que é um negócio muito interessante de se conhecer também. E eu acho que a figura tem muito disso, né? Um negócio que, além de ser um quadrinho bom ou ruim também, o que seja, mas é interessante de se conhecer pra quem gosta muito de quadrinho, né? Eles trazem isso que eu acho que tá no nome da editora, né? Que eles sempre trazem grandes mestres da arte. Então você conhece um grande mestre da arte que a maioria nunca foi publicado, ou foi pouco publicado aqui, tipo, recente, né? E aí a maioria ainda tem ótimos roteiros, mas assim, a gente conhece grandes mestres da arte. E por isso só já vale muito a pena, né? Não, isso é verdade. Da figura tem alguns quadrinhos que eu não gosto, mas os desenhos são sempre lindos. Que nem que a gente falou, Era Uma Vez no Contestado. Não gosto do quadrinho, mas o desenho é maravilhoso. O do Carlos Nini, o Crimes e Castigos. Não gostei do quadrinho também. Eu lembro. Mas o desenho é maravilhoso. E não quer dizer que é só focado no desenho, né? Porque são grandes mestres dos desenhos. Mas se o cara é um grande mestre de alguma coisa, ele tem bons trabalhos, né? Sim. Então não só no desenho tem que ter bom roteiro. Então a maioria tem bons roteiros. E também tem um negócio de gosto pessoal, né? Sim. Alguém pode gostar do Crimes e Castigos e tal. Mas eu gosto bastante de estudar os quadrinhos também, né? Eu tenho bastante livro aqui sobre quadrinho, então mesmo que eu não goste da história, eu gosto de ver a arte do cara e tudo mais. Mas que sempre sai num formato grande, bonito, né? Sim. Esse próprio trilogia, assim, tipo, eu não sabia nem o que era Efeito de Luca. Eu nem sabia quem era esse cara. Aí ele é aquele A Idade de Ouro da Nemo, né? Sei. Você já leu? Já. Pô, aí eu vi aquilo, aí eu nem sabia que merda era, eu só falei, nossa, amei isso lá no grupo. Aí alguém falou, pô, Efeito de Luca. E aí depois eu vi um vídeo de alguém falando desse quadrinho, acho que foi vídeo da Monstra. Aí o rapaz lá que sempre tá com o Gui, ele comenta, né? Eu falei, mano, eu preciso ler esse gibi. E ele tá na minha lista, eu ainda não comprei, mas assim, se a arte dele, ou se o roteiro dele for horrível, eu ainda vou adorar a leitura dele. Sim. E é interessante isso, né? Que tem algumas coisas de quadrinho que a gente viu a vida inteira, mas a gente não sabe quem criou, alguma coisa assim. Sim. Tipo, o Henrico do Antiplano, ele tá fazendo o zine dele, né? O gibi dele. Ele usa isso, não usa? Então, aí ele mandou umas fotos do zine e tinha uma página que era tipo um carro andando na estrada, só que ele fazia o efeito de Luca. Aí eu falei pra ele, nossa, o efeito de Luca, não sei o que lá. Ele nunca tinha ouvido falar disso. Ele não tinha ouvido? Não, ele não sabia o que era. Só que é uma coisa que ele já tinha visto em algum lugar e ele pegou isso. Então é legal esse tipo de coisa, que é um negócio tão importante que mesmo que a pessoa não saiba de onde veio, ainda é um negócio que tá muito dentro do quadrinho. Né? E tipo, qualquer um que for ler aleatoriamente vai entender. Não é algo difícil de entender, né? Todo mundo vai entender que é o movimento no mesmo quadro, né? Sim. Muito legal isso. Esse aí eu tô animado pra ler. Mas não sei quando eu vou comprar. Talvez se você falasse, eu pegava na USP pra você. O problema não é a disponibilidade, né? Que tá com desconto no site. O problema é o dinheiro mesmo. Agora eu vou falar desse aqui. Esse aqui eu tive que ver resenha hoje pra falar que eu não lembrava algumas coisas. Próxima indicação, Ticonderoga. Que esse aqui é excelente. Ele não entrou no Melhores do Ano por pouco. Mas ele vai ganhar uma menção honrosa aí. Porque merece. Não entrou porque eu li muita coisa foda. Ele que é roteirizado, né, pelo Osterheld. Pra mim é um dos melhores roteiristas que existem. Possivelmente o melhor. Eu só não boto ele... Não sei. Eu achava o melhor, mas depois que eu li Eternauta 1969, eu fiquei meio chateado com ele. Pô, aí não é culpa dele. Ele roteirizou. Não, aí deixa eu passo pano pra ele. Mas é desenhado pelo Hugo Pratt, que é considerado aí um dos melhores desenhistas da história. Então, tipo assim,
junção perfeita. Eles fizeram, né, juntos o Ernie Pike, que saiu pela Figura também, e que muita gente aí considera o melhor gibi da Figura. E esse quadrinho aqui, já deixar uma ressalva, ele é uma série, ele não é completo nesse volume. Você já leu esse, Pedro? Ou não? Não, ainda não consegui Ele comprar. não é completo numa série, nesse volume. Mas eu não acho que é algo que faça falta. Tipo, ele acaba meio do nada mesmo. Mas é algo que, tipo, a aventura já vale por si só. Você não precisa de um desfecho pros personagens. Até porque durante o desenvolvimento você já não espera que vá ter algum desfecho que não seja, tipo, acabou, vamos cada um voltar pra casa. E só isso. Porque o quadrinho, ele se passa na guerra, que eu não vou lembrar. Acho que é a Guerra dos 7 Anos, alguma coisa assim. Que foi ali no norte dos Estados Unidos, acho que Canadá também. Que era basicamente uma guerra entre Inglaterra e França. E aí a Inglaterra ficava se aliando aos indígenas, a França também, e ficava essa guerra aí pra disputar, né, a colônia. E a gente vai acompanhar, o protagonista não é o Ticonderoga, e não é o rapaz da capa, que é o Ticonderoga. O protagonista é o Caleb, que nem tá na capa, na real. A gente vai acompanhar o Caleb, que começa com ele velho, e ele tá meio morrendo já, porque ele levou um tiro. E ele é um grande aventureiro. E aí ele vai contar como ele se tornou esse grande aventureiro, né? Essa grande pessoa. E aí ele volta pra quando ele era adolescente, tipo, 16 anos, alguma coisa assim. Ele é um pitoco mesmo. E aí ele se candidata, né? Ele se voluntaria pra ir pra guerra. Porque ele quer impressionar a menina que ele é apaixonado, alguma coisa assim. Tipo, eu não sei, talvez ele tenha 18 anos, mas ele é pequenininho. E ele é um jovem, eles tratam ele como uma criança. E ele vai pra essa guerra. E ele vai lá porque ele quer... voltar com moral pra menina, né? Impressionar ela. Então ele vai sem muita noção de nada. E logo quando começa a guerra, ele já conhece o Ticonderoga, que é o rapaz da capa, que tá lutando, né, ao lado dele. Ele é britânico. E aí, no primeiro momento, ele meio que tira o Ticonderoga pra merda, dá umas porradas nele assim, porque o Ticonderoga tem muita personalidade, tipo, fala assim, ele sabe das coisas. Mas assim, na hora que começa a guerra mesmo, o Caleb, ele é um bocó. Ele nunca lutou, ele é uma criança, né? E aí já chega o Ticonderoga, que é da mesma idade, é um jovem também, só que o cara parece um grande general. Ele já chega dando ordem, assim, falando o que tem que fazer, salvando o Caleb, salvando uma galera. E assim, o Ticonderoga começa a fazer qualquer coisa, qualquer pessoa já para tudo e começa a seguir ele. Porque o cara é, tipo assim, ele tem moral mesmo, e ele faz as coisas e ele não é um super-herói, né? Tipo assim... Ele é um herói de guerra, ele é um cara muito foda, só porque ele não é um super-herói perfeito também. Então vai ter hora que ele vai tomar decisão, ele tem certeza e todo mundo segue ele cegamente e vai morrer gente. E aí ele fica meio sem cabeça, porque ele se culpa pela morte dos colegas. Então ele já deixa de ser um líder e todo mundo fica tentando animar ele de novo. E aí, por necessidade, ele vai voltar a ser o que ele era e tal. Mas ele tem essas coisas da guerra, né? A gente vai vendo essas coisas da guerra. A cabeça dele mudando, né? Do próprio Ticonderoga, que às vezes perde a confiança. E do Caleb, que era um bocozinho, né? Quando começa a guerra, ele percebe que ele é um bocó. Só que ele já fica muito confiante, porque ele tá do lado do Ticonderoga. Então, assim, ele tem que a todo custo... Tem hora que a gente acompanha, né? Ele é o narrador da história, então a gente acompanha o pensamento dele. Que ele não tá confiante, mas assim... Ele vai pra cima mesmo, porque ele tem que animar o Ticonderoga. Ele tem que dar força pro cara. Então a HQ, ela segue em pequenas... Como se fossem histórias curtas, né? Só porque são todas conectadas. Então... Uma acaba, a outra começa já levando em conta o que acabou de acontecer. Então, muitas são completamente interligadas. E ele acaba sem final, mas é que nem eu falei, né? A gente espera, né? O que eu esperei, né? Ao longo da HQ é que se tivesse um final, seria mais, tipo... Acabou a guerra, alguns morreram ou não, né? Do grupo principal. E... O Caleb vai pra um lado, o Ticonderoga pro outro, ou eles continuam se aventurando juntos. Eu já não esperava que tivesse um grande final, ou que eles derrotassem alguém, alguma coisa misteriosa, até porque é baseado numa guerra real, né? Então, se quiser saber quem ganhou, é só pesquisar que você sabe quem ganhou a guerra. Então, a gente sabe se o Caleb ganhou ou não. Eu acho que ganhou essa guerra, porque a Inglaterra acabou dominando a maior parte dos territórios ali, né? Mas é muito legal a gente ver relação com os indígenas também, os povos indígenas, os governos, né? Tanto os britânicos quanto os franceses explorando os caras e tal. É muito legal. Mas é uma leitura um pouco lenta, né? Porque é um quadrinho do Osterheld, que ele já gosta de pôr bastante texto.
E tem muito texto, é uma história um pouco lenta, mas ela não deixa de ser incrível em nenhum momento, sabe? Ela é sempre incrível. Mas... E tem a arte do Pratt, né? Não é a arte que a gente conhece do Corto Maltese, porque é uma arte um pouco mais detalhada, se parar pra... Assim, uma primeira olhada já dá pra perceber que ele carrega mais o traço, ele usa bem mais o preto, traços mais grossos, mas é excelente o quadrinho. Vou te falar que eu não sabia quase nada desse gibi aí, do que você falou. Eu sabia que ele não tinha o final, mas pela capa eu achava que era um gibi de pirata. O chapéu dele me parece muito um pirata. Eu também, quando eu comecei a ler, eu não tinha ideia do que esperar. Até quando começa, se eu não me engano, o Caleb, né, o protagonista, ele começa num navio, porque ele tá chegando, ó, é isso. Ele chega, ó, e ele tá no navio e tal. Eu pensava que era qualquer coisa, menos uma história sobre guerra e combate. Tem muito combate, estratégia ali contra os indígenas e tal. Era a última coisa que eu esperava. Tanto que quando começa a guerra, tipo, tem a primeira investida, ela acaba em 3 páginas, né? Que o Caleb já toma umas porradas. E eu pensei, vai pra outro caminho. Mas não, a maior parte do gibi é floresta, estratégia, guerra, tentando reunir os homens, tentando escapar de alguma coisa, tentando chegar a algum lugar pra dar alguma mensagem. É bem diferente do que eu esperava mesmo. Que legal. E o Hugo Pratt, ele tem bastante gibi de guerra, né? Tipo o Annie Pike mesmo. Ele tem o papo lá de que ele era um soldado, realmente. É verdade. Ele chegou a lutar em guerra. Sim. Aí ele abandonou tudo pra virar quadrinista, né? Que é uma loucura. Mas... A vida dele tem mais aventura do que os quadrinhos dele, né? Sim. O cara era o próprio Corto Maltese. Pô, ele deve ter 15 filhos perdidos aí no Brasil também. No Brasil sim, mas no mundo bem mais. Nossa senhora. Ele devia pagar de pensão. Naquela época não precisava, né? Ele só fazia ir embora, né? Sim. Pai, eu falei, tem muito pai ausente no Brasil, pô. Hugo Pratt. Tem muito pai ausente. O próprio Hugo Pratt, pô. Hugo Pratt é pai ausente. Pô, mas esse gibi parece muito bom. Parece muito bom. É muito legal e cai mais naquela da figura, né? Não foi falada. E foi lançado esse ano. Mas esse saiu tem pouco tempo até, né? Mas é quando mais falam, né? Quando sai é quando mais falam. Mas eu acho que o que conta também pra figura não ser tão falada é que eles não têm parceria. É verdade. A figura tem parceria, por exemplo, com 2 quadrinhos. Eu não sei se tem mais, mas eles tinham com 2 quadrinhos, mas era pra divulgação prévia, né? Não depois que o quadrinho foi lançado. Sim. Eles não dão quadrinho pra ninguém, então tem muito quadrinista... quadrinista não. Muito canal que já não fala. Tem isso também. Mas o que eu acho que pesa muito também é ser um quadrinho muito clássico. E, tipo, só de ter tanto texto assim, eu acho muito difícil ler no lançamento e fazer um vídeo, sabe? Pode ser também. E tem muita gente que não interessa, né? Porque é um quadrinho... Pode achar que é datado também. Apesar do Osterheld ter nome, né? Hoje no Brasil ele tem muito quadrinho excelente lançado. Mas pode achar que ficou mais datado, né? E tem gente também... Eu acho o Corto Maltese não é um quadrinho pra todo mundo. Pode ter gente que associa as coisas do Pratt assim, já que talvez não seja pra todo mundo também, né? Vou te falar que eu não sou o maior fã do Corto Maltese, não. Eu li o primeiro do Hugo Pratt só, e assim, eu achei bom, mas eu achei bem cansativo. Eu também, tipo, é que nem eu tinha falado lá do outro quadrinho, né, do Top. O Pratt é de vez em quando. Eu pego todos, eu tenho todos que foram lançados até agora, eu li 2 do Pratt e 2 dos novos, e eu gosto mais dos novos, que é do Pelerreira, né? Sim. Dos novos eu li todos. Eu gosto bastante. Os novos, ele já é uma pegada mais pra todo mundo, mas ele mantém um pouco do Corto Maltese original. Sim, só que o original, ele é mais... Porque ele não tem ação, né? Ele não tem tanta ação. Ele fica refletindo, bate papo, não sei o quê, dá 2 porradas, acabou a ação. E essa reflexão, a conversa bastante, ele resolve muita coisa na conversa também. Quem gosta vai gostar mais, mas eu acho legal, só. Eu vou te falar que no caso desse gibi também, acho que o nome não ajuda. Acho que quem não conhece, vai na livraria e vê Ticonderoga escrito... É verdade. Eu acho que se você pega isso aqui, um dragão em forma de nuvem, vende mais. Bem mais legal. Isso aqui na livraria, tipo, bem mais legal. Até a capa, né? Tipo, nada contra a capa do Hugo Pratt, mas essa aqui é foda. Agora bora lá, qual é o teu próximo? Agora, a minha última indicação, e apesar de não ser um top 10, esse pra mim é o melhor gibi da figura. E foi o primeiro quadrinho da figura que eu li. Que é o Charas D, do Sérgio Top também, obviamente. E o Charas D,
eu lembro que eu conheci esse quadrinho muito por acaso pelo próprio Rodrigo Rosa. Foi numa Comic Con. Era uma época que a Figura só tinha o primeiro volume de Charazde lançado, porque foi o primeiro gibi deles. E eu lembro que na Comic Con eu levei o Kaideck pra ele autografar. Ótimo quadrinho. E nisso, dele autografar, eu fiquei conversando com ele e tal. Daí ele falou, você conhece a editora Figura? Eu falei, não faço a menor ideia, né? O que é isso? Aí ele puxou o Charazde. Aí, na hora, foi meu primeiro contato com o Sérgio Top também, né? Não sabia que ele existia. Eu vi aquele desenho, eu fiquei completamente maluco. Aí eu já comprei. E tanto que nessa época só tinha o Charazde 1 ainda. Hoje em dia ele sai numa edição completa, né? Que tem os 2 volumes juntos. Mas antigamente saía em volume 1 e 2. Primeiro tinha uma capa... Da Figura? Da Figura. Não o primeiro tem a capa amarela e rosa. O segundo é meio roxo e verde. Mas hoje em dia sai tudo num volume só. E tanto que depois eu lembro que o Charazde 2 eu comprei na Comics, se não me engano, uma outra vez que eu vim pra São Paulo, eu nem morava aqui ainda. Mas eu fiquei maluco, assim, com o quadrinho, justamente por conta do desenho do Top. Mas o Charazde, diferente dos outros quadrinhos dele, eu acho que é muito fácil o entendimento. Apesar de ter algumas histórias mais viajadas, assim... A grande questão do Charazde é que o Sérgio Top vai adaptar os contos das Mil e Uma Noites, né? Que a personagem principal do livro é a Sherazade, que para ela não ser morta pelo imperador, ela vai contando uma história para ele por noite. E ele vai se interessando por isso e vai deixando com que ela fique viva, né? E é isso que vai acontecer no quadrinho. Ela vai ter uma mulher ali que tá jurada de morte, ela vai ser morta, e ela começa a contar, então... As histórias para esse imperador. E é isso que vai acontecer. E, tipo, o quadrinho não tem um final necessariamente, porque tem essa questão das partes da Sherazade com o imperador, só que a maior parte das histórias se passa dentro dessas histórias que ela conta pro cara. E nisso é legal que vai ter algumas histórias em preto e branco, vai ter história colorida também do Sérgio Top, que é bem bonita. Eu acho que eu nunca vi a arte dele colorida, pior. É muito bonito. Inclusive, tem alguns volumes da coleção Top que tem história colorida também. Mas são poucas, mas tem. Mas, enfim, as histórias vão passando. Cada história meio que tem uma lição de moral, assim. Uma coisa meio de fábula. E no final, não tem um final. Simplesmente ela para de contar as histórias pro cara. Mas tá bom, né? Que é um clima de história curta, né? Então... Sim. E eu acho legal que, apesar de ser história curta, ainda tem essa narrativa por trás dela contando a história pra ficar viva, né? Acho isso bem legal. Mas pra mim é o melhor gibi do catálogo inteiro da Figura. Eu amo esse gibi de paixão. Eu não dava nada pra esse gibi, pô, nem esperava. É inacreditável esse gibi, inacreditável. Vou ler. Você acha que é uma leitura rápida ou uma leitura demorada? É rápido. É rápido. Qualquer coisa aí, se sobrar um tempo no trabalho essa semana, eu tento ler ele. Não, é de boa, de boa. Então, vamos lá. Ultiminha. Já foi a sua última? Já. Cara, eu não esperava mesmo que esse fosse o top 1 da Figura. Na hora que você falou top 1, eu achei que você ia falar Morte Cinder. Não, eu nunca li. Eu tenho aqui, eu nunca li. Tá aí na sua casa ou tá... Não, tá aqui. Em outras casas? Tá aqui escondido. Eu tenho que ler. Pô, se eu souber, eu teria escolhido ele. Tava naquela foto que você mandou aquela vez? O Morte Cinder? É. Tava, pô. Então vacilei. Poderia ter escolhido ele. Agora, então, bora lá. Última recomendação nesse vídeo curtíssimo, né? Um dragão em forma de nuvem. Esse aqui, né, que pra mim ele não é top os quadrinhos da Figura, mas eu acho que é um quadrinho que todo mundo vai gostar. E eu imagino que a maioria das pessoas vai até gostar mais do que eu gostei. Eu acho que é um quadrinho que vale pra todo mundo. Porque ele é um romance. E ele é um romance mais real, né? Ele não é um romance muito fantasioso. É um romance que facilmente aconteceria na vida real. A gente vai acompanhar esse personagem aqui, que eu jamais vou lembrar o nome dele. Deixa eu abrir aqui, né? É impossível, né? Eu não falei, né? Mas esse quadrinho é roteirizado pelo Ettore Scola e desenhado pelo Yves Milazzo, né? Que é o desenhista de Ken Parker, que muito agraciado aqui no Brasil. Então aqui a gente vai ter uma arte em aquarela do Milazzo. A aquarela dele é incrível. E a gente vai acompanhar esse senhor aqui, que é um livreiro. Livreiro? Existe essa palavra? É um livreiro, ele é dono de uma livraria. E ele é um senhor, assim, apesar dele provavelmente ter seus 60 e poucos anos,
e ser um cara muito culto e tal, mas ele é um cara bonitão ainda. Ele tem uma boa vitalidade e tal, organizado. E a gente vai ver uma narradora, né? Quem narra a história, que isso eu achei genial mesmo, é a filha dele. Que a filha dele, ela teve alguma doença na infância que eu não vou lembrar. E ela é completamente paralisada, ela não consegue fazer nada. Ela não mexe, não conversa, não faz nada. Só porque a gente vai ter meio que ela narrando a história e conversando, só que só na cabeça dela. Então ela meio que responde o pai dela, fala algumas coisas, meio que quer dar alguns conselhos. A gente ouve o conselho que ela daria pro pai dela se ela pudesse falar pra ele, mas a gente só vê mesmo a relação dele com ela, né? A gente não consegue ter a relação dela com ele porque ela não fala. E algum dia aleatório vai entrar uma moça jovem na livraria dele e vai, porque eu acho que ela acha que tá sendo perseguida, alguma coisa assim, ela entra na livraria. E ele começa a conversar com ela, como um cara inteligente, um cara super educado. Ela vai ficar meio encantada com ele e vai começar a arrumar desculpa pra voltar mais vezes na livraria. Então vai ter essa história aí de amor entre essa jovem e esse senhor da livraria. Esse senhor bonitão, né? E vai ter a relação dos dois, mas com um ponto de vista também da filha, né? A filha, como a filha vai ver essa relação, um primeiro momento, e como o pai e essa moça vão ver a relação dos dois com a, né, tipo assim, com como a filha poderia estar, né, no meio dessa situação, porque ele precisa estar o tempo todo à disposição da filha dele. Então é muito legal, a arte é muito linda, e é um quadrinho que eu gostei bastante, mas eu acho que todo mundo vai gostar bem mais do que eu. Esse você gostou o quanto aí? Não, você leu antes que eu esse, você tinha falado isso, e realmente eu gostei mais que você. Eu gosto muito desse gibi. Esse é o tipo de quadrinho, legal. Porque às vezes a gente lê alguma coisa e fala, impossível alguém amar isso, né? Existe isso, tipo, mas esse é um quadrinho que eu acredito fielmente que eu fui a pessoa que menos gostou dele no mundo. Sim. E eu entendo completamente todo mundo que gostar mais do que eu. Porque ele é um quadrinho muito legal. Bonito. É uma história bonita, gibi, né? No final, meu olho encheu de lágrima. E é real. O negócio aqui é real, né? Não é uma história que facilmente aconteceria. Não é uma história... Ah, é um romancezinho bonitinho de um quadrinho e é isso aí. É uma história... É um romance real. Você leu o texto de introdução desse? Eu não lembro. Tá, vamos ver. Deixa eu olhar ele aqui. Não li. É que eu acho esse quadrinho interessante... Porque esse Ettore Scola aí, na verdade, ele é um diretor italiano de cinema. E ele tinha esse roteiro já pra virar um filme. Mas o dono da publicadora do filme lá, da Itália, começou a tomar algumas atitudes que esse cara não concordava mais. E daí ele falou, não quero mais que isso vire um filme, ainda mais por essa empresa, né? Uhum. Só que se não me engano, quem escreve o prefácio é a filha do cara, alguma coisa assim. E ela fala que o pai gostava muito do Milazzo. Aí ele fala, e se isso virar um quadrinho desenhado pelo Milazzo? Muito foda. Aí ficam nessa, sabe? Uhum. Eu acho muito, muito da hora essa história por trás do quadrinho. Eu acho que eu sabia porque eu vi na divulgação, né? Que eu sempre acompanho a divulgação da figura. Mas eu, de fato, não li o prefácio. Mas é uma coisa muito interessante, né? Porque... a gente lendo ele assim, ele facilmente seria um excelente filme. Uhum. Seria um excelente filme de romance. Sim. Muito legal mesmo. Pô, podia dar um filme, né, depois. Ele podia entregar esse roteiro aí pra alguém e ver se virar um filme. Eu queria muito ver um filme. Mas, apesar de eu não... Assim, eu sei que tem muita gente que fala, nossa, esse quadrinho ficaria incrível como um filme, né? Uhum. Eu não sou muito desses. Às vezes assim, já tem o quadrinho, não precisa virar um filme, né? Mas esse me lembra muito filme, tipo... Um Lugar em Notting Hill, Como Perder um Homem em 10 Dias. É que eu gosto bastante de filme de romance também. Sei. Então acho que funcionaria muito bem pra um filme mesmo. Eu ia gostar muito de ver. Ele tem cara também que daria certo também naquelas comédias românticas francesas. Não tão pegada pra comédia, né? Porque ele não tem tanto, mas... tem algumas cenas que são engraçadas ali, ainda mais na relação, né? Que ele é um senhor e ele... tá com uma jovem, daria umas cenas engraçadas, até que tem um rapaz que fica indo lá na loja dele o tempo todo, principalmente com aquele rapaz, eu não sei se você lembra. É um cara meio desastrado, não é? Tem um cara meio que fica dando palpite em tudo, ele fica tipo, mano, cala a boca.
E aí ele não tem muita paciência, mas o cara tá lá o tempo todo enchendo o saco dele. Esse cara daria um ótimo... Esse aqui, ó. Esse rapaz aqui, dos primeiros quadros. Sim. Ele daria um ótimo personagem que dá um ar mais de comédia, né, pro filme. Uhum. Ele seria bem legal. Eu acho esse quadrinho muito bom. Esse quadrinho é daquele selo Figura Agora, não é? Eu tô louco? Cara, eu acho que você tá doido. Porque tipo, tem o Figurinha, que é o Mortadelo e Salaminho, que é o selo infantil. Mas esse aqui não tem nada. É que por aquele selo Figura Agora saiu Um Lugar Estranho, sabe? Eu nem sabia. Não, sim, eu conheço esse quadrinho. Eu tenho que daí é um selo de quadrinhos mais modernos. É que eu acho que esse quadrinho já é dos anos 2000. Porque tem um desenho mais moderno. Sim, ele é mais recente mesmo. Uhum. Quase 99% de certeza que ele é mais recente. Os personagens têm celular, não tem? Ou tô louco? Aí tu quis demais. Mas... Não, tem... ele tá mexendo no notebook, pô, aqui na quarta capa. Então, claramente é mais recente. Existia computador. Mas, então, acho que é isso, né? Quer falar mais alguma coisa? As indicações já foram. Não, só recomendar pro pessoal ler a editora Figura mesmo. Que é uma editora, assim, grande no nosso mercado. Comparado... Assim, lógico, não dá pra comparar com o Pipoca e Nanquim da vida. Mas não é uma editora pequena. Dessas editoras de Catarse e tal, é uma editora grande. Então, e mesmo assim é uma editora que eu não vejo quase ninguém falar sobre. Então... A grande mídia dos quadrinhos, né, dos GibTubers, que é grande, não são, né, a maioria não é grande. Mas... Eu queria que mais gente lesse mesmo. Sim, uma editora muito pouco falada, e até porque hoje em dia é muito popular quadrinho bonito, né, quadrinho capa dura, grande, então... Algumas que lançam quadrinho pequenininho, capa cartão, a gente até entende que o público lombadeiro não vai curtir muito. Mas a Figura, pô, ela une tudo. Ela tem um preço acessível, tem as promoções que o pessoal gosta, tá na Amazon, tem tudo. E é uma editora pouco falada. Faltando pagar uma galera aí pra divulgar. Não, se ela começar a fazer parceria, vai ser a editora mais falada do ano. Me paga, Rodrigo, tô brincando. Me dá um gibi. Aí me dá o do Lelis, eu tô sem o do Lelis que eu não pude comprar, me dá o do Lelis. Mas... E agora a editora Figura vai começar a lançar livro ilustrado, né? Junto com a campanha do Lelis teve o Pinóquio. Que é um bem interessante. Eu não conhecia, é o Cárcamo, né? Ele tem uma arte ali excelente mesmo, o cara desenha pra caramba. Eu apoiei junto, mas tô na expectativa ainda. Tô olhando aqui. Esse eu vou comprar quando tiver uma promoção, né? Aí eu vou pegar tudo junto. Já passou a pré-venda, agora só na quarentinha, pelo menos, né? Então, acho que é isso. Bora lá. Valeu, gente. Valeu a quem ficou até aqui, que deve ter dado 1 hora esse vídeo. Dependendo dos cortes, a gente ficou conversando potoca aqui. Não sei se vai pra... Algumas vão ao ar. Então é isso. Obrigado a quem ficou até aqui. E tchau. Tchau, valeu.